Pessoal, hoje o vídeo é sobre ser diferente e como conviver com a minha diferença. Primeiramente, eu quero falar que isso aqui é uma reflexão, são ideias que eu tenho e de forma alguma eu quero falar como as pessoas têm que viver a vida delas. Essa é a maneira como eu vivo a minha e se servir de inspiração para uma pessoa, como uma frase que eu gosto muito, se você está ajudando uma pessoa, você está ajudando a humanidade. Então vamos lá. O maior desafio para mim foi o psicológico, né? Depois das amputações. Então, por exemplo, eu demorei muito para sair de casa, eu demorei muito para ir nos mesmos lugares que eu frequentava antes, porque a amputação, mais do que algo físico, é uma quebra de paradigma, é uma quebra de identidade. E demora um pouco de tempo da gente acostumar com quem a gente é e a gente poder abraçar essa nova persona, né? E construir uma identidade nova. Me incomodava muito eu ir em público, e eu admito isso, e as pessoas todas me encararem. Porque não adianta, não tem como eu colocar um bonezinho, eu colocar uma camisa de manga comprida, uma calça e sair por aí invisível. Eu nunca sou e nunca serei invisível. E isso realmente no começo era um pouco difícil para mim. Eu ir no shopping, por exemplo, e ter aquela sensação que está todo mundo olhando, todo mundo comentando. Eu não entendia como que ia ser essa relação minha com a sociedade. Mas as coisas foram melhorando a partir do momento que eu comecei a alinhar o meu propósito de ser independente, de ter esse sonho, né, de tentar alcançar essa independência com a minha ação do meu dia a dia. O que era isso? Quando eu estava ali numa cadeira de rodas, sem prótese, as pessoas talvez olhavam para mim com um pensamento um pouco mais de, poxa, tão jovem foi acontecer isso, mas no mesmo cenário, quando eu estava andando, quando eu chegava lá num ambiente de peito cheio, confiante, de repente as pessoas ainda me encaravam, mas eu sentia que essa encarada era algo mais como admiração e curiosidade. E eu acho que o ser humano, se tem alguma coisa que a gente tem, é admiração por histórias de superação ou histórias incríveis e também curiosidade. São dois sentimentos válidos, são sentimentos puros do ser humano. Então, eu aprendi a lidar com isso quando eu entendi que as pessoas não estavam olhando para mim porque elas tinham dó. Até porque o bom amigo uma vez me disse que o mundo ia olhar para mim da maneira que eu olho para mim mesmo. Então, se eu entrava lá num ambiente triste, cabisbaixo, as pessoas iam olhar para mim dessa forma, com dó. Mas se eu entrava cheio de confiança, feliz da vida, alinhado com o meu propósito, eu comecei a perceber que os olhares ali eram mais de admiração e talvez um pouco de curiosidade do que necessariamente de dó ou qualquer outra coisa desse tipo. E aí eu comecei a perceber que a minha diferença talvez poderia servir para eu chegar aonde eu queria chegar, para eu poder dar aquele próximo passo na minha carreira, na minha vida. Porque se as pessoas estavam tão interessadas assim sobre mim, sobre a minha história, talvez isso poderia ser usado para um bem maior, para inspirar pessoas e até como carreira. E foi o que eu fiz. Então, se você que está me assistindo hoje aí, está incomodado porque se sente diferente, porque, sabe, tem alguma coisa que você não se encaixa, será que não tem uma forma que você pode usar essa diferença para fazer o bem ao próximo ou para chegar no nível de carreira ou de vida que você quer chegar, em vez de se sentir mal por ter essa diferença? Tem muita gente que vai numa conferência, por exemplo, na carreira, então vamos dizer que você é médico e você vai no congresso e você imprime um monte de cartãozinho de visita e sai distribuindo e fala, olha eu aqui gente, eu sei fazer tal procedimento, tenta se destacar ao máximo das pessoas. Sendo diferente, você já se destaca, você não precisa ficar tentando se sobressair da multidão. Então, será que não há uma forma de aproveitar isso, né? Já que você já é diferente, será que não tem como você alavancar essa diferença para conseguir fazer o bem ao próximo, para conseguir se alinhar mais ao seu propósito e fazer uma pequena mudança assim à sua volta? Tá aí uma ideia que eu queria deixar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ative o sininho, mas mais importante, por favor, comenta aqui o que você acha. Eu leio todos os comentários e eu fico muito feliz quando vocês falam, dão feedback positivo ou negativo, ou até mesmo ideias para os próximos vídeos. Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E aí eu comecei a entender também que as nossas diferenças às vezes são grandes catapultas para a gente. Catapulta é uma palavra muito ferrada, né?